Vou falar um pouco sobre o contrato de empreitada, que está disciplinado no Código Civil do artigo 610 ao artigo 626. Vou falar o seu conceito e sobre os materiais. A empreitada é um contrato em que o proprietário de uma obra, ele contrata o empreiteiro, para a realização de uma determinada obra, pessoalmente ou por intermédio de terceiros, mediante remuneração. A direção do trabalho é própria do empreiteiro, não há subordinação. O empreiteiro, ele contribui com o seu trabalho ou com o seu trabalho e os materiais. No contrato de elaboração de um projeto, não há obrigação de executá-lo ou de fiscalizar-lhe a execução, Em relação aos materiais, o fornecimento de materiais não se presume, resulta de lei ou da vontade das partes. Quando o empreiteiro ele fica responsável pelo fornecimento dos materiais, fica por sua conta em risco, e até o momento da entrega da obra. O empreiteiro ele é obrigado a pagar os materiais quando por negligência ou por imperícia não os utilizar. Olá pessoal, dando continuidade ao contrato de empreitada, este é um contrato bilateral, onde o empreiteiro cabe a isso a responsabilidade da entrega da obra e do dono a responsabilidade da entrega do valor já convencionado. É um contrato consensual, basta a simples vontade das partes, e para que esse contrato gere efeitos, a manifestação da vontade já é o motivo. O que espera de um contrato que este possui em seu nexo um memorial descritivo informando tudo que o dono espera ao receber a obra concluída. É um contrato comutativo, não pode gerar risco nem surpresa diante do andamento da obra. Em suas espécies, o empleitado de mão de obra ou de valor e empreitado misto. O empleitado de mão de obra ou de valor cabe apenas ao empreiteiro a responsabilidade do trabalho feito por si mesmo ou por terceiros e o material de inteira responsabilidade do dono. Com relação ao perecimento, deve-se observar se foi por conta da má qualidade da mão de obra ou do material. Em regra geral, cabe ao dono a responsabilidade pelo perecimento até que se prove ao contrário. O empreiteiro terá sim o direito de receber a remuneração conforme convencionado, a não ser que esse perecimento seja por caso fortuito ou força maior. Ou seja, a extinção da obra, não há mais o que se falar em dar continuidade no contrato. Empleitado misto, no caso do empleitado misto, o empreiteiro assume a prestação do polo de serviço e de adquirir o material. E dessa forma, ele assume total responsabilidade, podendo, em seu perecimento ou deteriorização, perder a remuneração, cabendo percas e danos. Com referência ao andamento, existe a construção sobre a administração e o empleitado propriamente dito. Se o resultado do andamento depender do dono da obra, estamos diante de uma construção sob administração. Exemplo, se o dono da obra fornecer o material da obra e esta vai sendo realizada, e ao não fornecer, a obra para. Com relação ao empleitado propriamente dito, o empreiteiro fica responsável por tudo, cabendo ao mesmo a prestação de serviço, sendo responsável pela consequência ou resultado, depende única e exclusivamente dele. Com relação a espécies de pagamento, pode ser por preço fixo ou global, podendo esse ser estabelecido o pagamento em sua totalidade no final da obra. Também temos por preço por medida ou etapas. Bom, em relação à conclusão da obra, é realizado um ato verificatório. Esse ato verificatório ele consiste em o dono da obra ele analisar se de fato as suas expectativas foram supridas em relação ao que foi acordado entre ele e a empreiteira. Diante disso, a gente vai observar o artigo 615 do Código Civil, em que vão existir duas situações. A situação de que sim, de fato, essas expectativas foram cumpridas e aí o dono da obra ele é obrigado a receber a obra, como também se essas expectativas não foram cumpridas em relação ao que foi acordado entre os dois, e aí o dono da obra ele pode enjeitar aquela obra, ou seja, rejeitar aquela obra. A gente também pode observar no artigo 616 que existe a possibilidade, sim, de o dono da obra aceitar essa obra, por mais que as suas expectativas não tenham sido cumpridas, porém ele vai ter ali um abatimento no valor. Também a gente pode observar que após a conclusão dessa obra e a entrega dessa obra, podem surgir os vícios ocultos, que são aqueles vícios que não são notados a curto prazo, mas sim a longo prazo.
Em relação a eles, a gente está diante do artigo 618 do Código Civil, em que vai nos dizer que a empreiteira ela tem a responsabilidade durante 5 anos de responder por esses vícios, sejam eles vícios nos materiais, na segurança da obra, no solo e etc. E diante disso, a gente também vai ver o parágrafo único deste mesmo artigo, em que fala do prazo em relação ao dono da obra. Ele também precisa cumprir um prazo. Ele tem um prazo de 180 dias para reclamar daquele vício, após o conhecimento dele. Reclamar entrando em uma ação judicial. Caso ele não faça isso, o direito dele vai decair. Também é importante a gente observar o que diz o artigo 617 do Código Civil. Vai falar sobre a utilidade de materiais. Se a empreiteira deixou de utilizar algum material, seja por imperícia ou por negligência, ela precisa devolver esses materiais. No 624 será onde se iniciará esse processo. 624 ele trata da suspensão sem justa causa, isso por culpa do empreiteiro, sendo assim ele responsabilizado por perdas e danos diretamente ao dono da obra. No 625 continuará a suspensão, mas de forma onde o culpado será o dono da obra. No primeiro motivo será por motivo de força maior, ou até mesmo vontade do dono. Aí se suspende a obra, a empreitada. No segundo será por dificuldades imprevisíveis de execução, resultantes de geologia ou alguma causa hídrica, ou semelhante, que venha a tornar essa empreitada mais cara e o dono se recuse a pagar o preço. Ela vai se tornar mais onerosa e o dono não vai querer arcar com esses novos valores. Aí a empreiteira poderá suspender. Na terceira, vai ser se as modificações exigidas pelo dono da obra superar a obra, se tornar assim desproporcional ao projeto aprovado, por mais que o dono da obra ele queira entrar com mais dinheiro, que ele queira cobrir esse valor, mas não será aprovado e poderá se suspender a empreitada. Quarto motivo será se as condições de operação da empreiteira forem insalubres ou se não houver condições econômicas para que seja seguida. Aí a empreiteira poderá encerrar a sua operação. Já no motivo morte, no artigo 626, não se extinguirá o contrato de forma alguma, indeterminadamente o motivo morte do empreiteiro ou do dono da obra. Vou falar um pouco sobre obra acrescida, que ela começa a ser englobada no artigo 119. Esse artigo traz no seu parágrafo único, ainda que não tenha havido a autorização escrita, o dono da obra é obrigado a pagar ao empreiteiro os aumentos e acréscimos segundo o que foi arbitrado, se sempre presente na obra. O que isso quer dizer? Se sempre o dono, de maneira rotineira, de maneira quase diária, fiscaliza a obra, se sempre presente, e isso é algo que ele não pode ignorar, e ele nunca protestou, sendo assim, ele tem a obrigação de pagar. Um exemplo é um dono que sempre vai à obra, que sempre, como eu disse, de maneira quase diária, frequenta, e ele chega na obra e vê uma pilastra, um exemplo. É algo que ele não pode ignorar, que ele nunca protestou enquanto estava sendo construída. E a partir desse pensamento, ele é obrigado a fazer o pagamento desse acréscimo. É bom ressaltar que isso tem que ser comprovado, que o dono da obra tinha esse hábito de frequentar, tinha esse hábito de fiscalizar, e uma vez comprovado, ele tem essa obrigação. Também puxa um pouquinho para a linha do artigo 111, que é aquele famoso artigo do quem cala consente. Aproveitando essa fala de preço, de valores, etc., o artigo 120 ele vai trazer sobre a variação de preço. Ele deixa bem claro que se ocorrer a diminuição no preço do material ou da mão de obra superior a 1/10 no preço global, ou seja, se acontecer essa variação, essa diminuição
de mais de 1/10 em todo o mercado no mundo, poderá ser revista essa variação de preço do dono com o empreiteiro. Já pegando essa linha de variação de preço, vem o artigo 121, que ele trata sobre as modificações do projeto. Ele deixa claro que sem a anuência do autor, ou seja, sem autorização, sem a participação do autor, o dono não poderá, o proprietário da obra, no caso, não poderá introduzir modificações do projeto, por ele aprovado, salvo por motivos de ordem técnica, e deixando lógico que esse novo responsável, esse novo autor do projeto, tem que fazer todo o estudo e todas as especificações. Se uma pilastra está prestes a cair, se uma edificação está com sérios riscos, aí sim poderá ser feito essa mudança. Puxando também um pouquinho para a linha da teoria das regras e exceções.